Ei, minha gente, tudo bem? Olha, agora a gente vai fazer o simulado para a DASA, não é? Você que está estudando para a DASA, está concentradíssimo, concentradíssima, fazendo os estudos para a DASA. Uma excelente oportunidade para a gente testar os conhecimentos, né? Então, eu elaborei sete questões, dessas sete questões, três são inéditas e quatro eu recuperei da IADES, né? Que é a banca examinadora. E aí a gente vai ver que a IADES, ela tem um estilo, para quem já conhece o CESP, né, o SEBRASP, há um estilo parecido, né? Então é importante saber sim análise gramatical, é importante saber funções sintáticas, porque a IADES vai muito nesse ritmo. Além disso, nesse rumo, né, que eu ia dizer, nesse ritmo, nesse rumo. Além disso, também é importante saber interpretação de texto, assim como o SEBRASP, a IADES também vai nesse caminho de cobrar questões de interpretação de texto. Basicamente, tem de saber a tipologia verbal, né, que a gente está diante, e a intencionalidade do texto, né, saber qual é o objetivo daquele texto, qual é a interpretação. Primeiro ponto é saber a interpretação geral do texto, né, qual é o objetivo geral do texto, e depois as particularidades de acordo com cada questão. Vamos lá, então? Antes de tudo, né, minha gente, não se esqueça de curtir o vídeo. Aliás, deixa pra curtir ao final, né? Porque você vai curtir. E não se esqueça de se inscrever no canal, porque aí quando... por que é importante, né, se inscrever no canal? Para que você possa receber notificação de quando sai um vídeo, né? Então, quando sai um vídeo, você já tem acesso de maneira mais rápida. Sim? Vamos lá, então, primeiro para a questão. Eu coloquei os textos, o texto primeiro e depois as questões, tá bom? Vamos lá. Olha, uma informação importante, antes de fazer a leitura do texto, é a gente sempre observar qual é o autor ou de onde é que saiu aquela obra. Então é sempre bom observar, antes de iniciar a leitura, a gente observar a referência bibliográfica. Por que é importante observar a referência bibliográfica? Para que a gente já possa ir fechando o nosso cerco da interpretação. Então, por exemplo, nesse texto aqui, ó, é um texto da Clarice Lispector, né? São questões inéditas. Ora, se é Clarice Lispector, então eu posso esperar que vai ser um texto narrativo, e aí então eu já começo a refletir sobre narração, sobre personagem, sobre enredo, sobre tempo, sobre espaço, tudo bem? Além disso, eu também já começo a querer entender a lógica da história, da narração em si, não é do enredo em si, para que eu possa compreender todas as partes do texto. Então não há posicionamento, não há defesa de ponto de vista, porque isso aí seria outro tipo de texto, tá bom? Então isso é bem importante para a gente já direcionar a nossa leitura do texto. Vamos lá. O primeiro beijo. Os dois mais murmuravam que conversavam. Havia pouco iniciara-se o namoro e ambos andavam tontos. Era o amor. Amor com o que vem junto, ciúme. Está bem, acredito que sou a sua primeira namorada. Fico feliz com isso. Mas me diga a verdade, só a verdade. Você nunca beijou uma mulher antes de me beijar? Ele foi simples. Sim, já beijei antes uma mulher. Quem era ela? Perguntou com dor. E mesmo a sede começar, brincar com a turma, falar bem alto, mais alto que o barulho do motor, rir, gritar, pensar, sentir. Puxa vida, como deixava a garganta seca. E nem sombra de água. O jeito era juntar saliva e foi o que fez. Depois de reunida na boca ardente, engolia lentamente, outra vez e mais outra. Era morna, porém, a saliva, e não tirava a sede. Uma sede enorme, maior do que ele próprio, que lhe tomava agora o corpo todo. A brisa fina, antes tão boa, agora ao sol do meio-dia, tornara-se quente e árida, e ao penetrar pelo nariz, secava ainda mais a boca, a pouca saliva que pacientemente juntava. E se fechava as narinas e respirasse um pouco. E se fechasse as narinas, perdão, e respirasse um pouco menos daquele vento de deserto. Tentou por instantes, mas logo sufocava. O jeito era mesmo esperar, esperar. Talvez minutos antes, enquanto sua sede era de anos. Não sabia como e por quê, mas agora se sentia mais perto d'água. Pressentia mais próximo, e seus olhos saltavam para fora da janela, procurando a estrada, penetrando entre os arbustos, espreitando, farejando. O instinto animal dentro dele não errara. Na curva inesperada da estrada, entre arbustos estava o chafariz de onde brotava num filete a água sonhada. O ônibus parou. Todos estavam com sede, mas ele conseguiu ser o primeiro a chegar ao chafariz de pedra, antes de todos. De olhos fechados, entreabriu os lábios e colou-os ferozmente ao orifício de onde jorrava água. O primeiro gole fresco desceu, escorrendo pelo peito até a barriga. Era a vida voltando, e com esta encharcou todo o seu interior arenoso até se saciar. Agora podia abrir os olhos. Abriu-os, e viu bem junto da sua cara 2 olhos de estátua fitando-o, e viu que era a estátua de uma mulher, e que era da boca da mulher que saía a água.
Lembrou-se de que realmente, ao primeiro gole, sentira nos lábios um contato gélido, mais frio do que a água. E soube então que havia colado sua boca na boca da estátua da mulher de pedra. A vida havia jorrado dessa boca, de uma boca para outra. Intuitivamente, confuso na sua inocência, sentia intrigado. Mas não é de uma mulher que sai o líquido vivificador, o líquido germinador da vida. Olhou a estátua nua. Ele a havia beijado. Então, é uma narração, tem um conflito, não é? Esse conflito inicial, a gente pode pensar que seria ali entre os dois namorados, mas depois a gente observa que no trecho selecionado, o conflito maior é sobre essa sede que esse jovem, né, sente, e que ele acaba por matar essa seca ali na estátua, não é? Por meio da água. Vamos lá para a primeira questão, tá assim. Em relação à tipologia textual, é correto afirmar que o texto pertence ao tipo, né? Então, a gente vai ver agora, tem de raciocinar sobre a organização do texto, sobre a tipologia, né, textual que há nesse texto que a gente acabou de observar. Vamos lá, na letra A diz que é um texto dissertativo argumentativo pelo fato de haver defesa do ponto de vista do menino que quer compreender a origem da estátua. Definitivamente não, né? Dois erros aí nessa alternativa A. Não é texto dissertativo argumentativo, ou seja, não há ponto de vista, não há, perdão, defesa de ponto de vista. Eu não tenho ali argumentos para defender uma ideia. Eu simplesmente tenho um enredo, uma história que é contada, tudo bem? Então não é texto dissertativo. Quais são esses textos dissertativos? O texto que você escreve em uma redação, por exemplo, quando você defende um ponto de vista, é um texto dissertativo. Um texto de jornal, um artigo de opinião, é um texto dissertativo argumentativo, não é? Um texto, uma decisão judicial, é um texto dissertativo argumentativo. Então, aqui não há defesa desse ponto de vista. Outro, a letra B, injuntivo, pois se mostram instruções de como se comportar em discussões escolares. Definitivamente não, né? Não é. O que é um texto injuntivo? Um texto injuntivo é aquele em que eu vou mostrar instruções, por exemplo, um manual de instruções, não é? Ou uma receita, que há, então, passo a passo de como proceder. Normalmente há verbos no imperativo, faça isso, abra, não é? Aqui nesse texto, definitivamente não há esses elementos, não é um texto injuntivo. Na letra C, narrativo, uma vez que há elementos da narrativa evidentes, como narrador e personagem. Exatamente isso, né? A gente já desde o início, quando eu mostrei que era Clarice Lispector, a gente já podia imaginar que de fato era uma narração e a gente tem várias evidências disso. Há um narrador que observa, não é, aquele menino ali, e há também personagem, que é o próprio menino, a outra personagem, ou as outras pessoas que estavam dentro do ônibus. Sim, tudo bem? Por isso é a letra C. Mas vamos para ver as outras alternativas? É um texto descritivo, tendo em vista que o foco do texto é descrever minuciosamente a estátua. Não, né? A gente tem, de fato, a descrição da estátua, mas não é esse o objetivo do texto. Uma informação bem importante. A diferença de um texto narrativo para um texto descritivo é que no narrativo acontece passagem de tempo. Eu consigo perceber o tempo passando. E a gente consegue perceber isso, né? Claramente. O menino tá com a namorada, e aí depois então eu tenho um momento em que ele entra no ônibus e ele sente sede e fica com sede até chegar na estátua. Passou um tempo. Claramente um texto narrativo. No texto descritivo, eu congelo o tempo e vou apresentar todas as características de determinado elemento sem pensar, sem considerar elementos temporais. Tudo bem? Então não é a letra D, letra E. Narrativo é de fato um texto narrativo, já que narra ações conjuntas, sem que sejam mostradas experiências individuais das personagens. Não, né? A gente tem a experiência do jovem, né, com a estátua, né, o que a estátua causou ali de impacto nele, tudo bem? Ok? Então, portanto, letra C. Vamos para a questão 2. No trecho, de olhos fechados, entreabriu os lábios e colou-os ferozmente ao orifício de onde jorrava a água. O pronome oblíquo sublinhado, ou seja, o os, tem como referente o termo. Primeiro, minha gente, só uma observação aqui massa, porque estou aqui, ó, querendo te ajudar. Presta atenção aqui. Esse os, que aqui está dito que é o pronome oblíquo, qual é a função básica de um pronome oblíquo? Ser complemento de verbo, não é? Então, quando eu tenho colou-os, eu quero que esse os seja complemento do verbo colar, tudo bem? Aí, esse os, que é complemento do verbo colar, ele está substituindo uma palavrinha. E ele está substituindo por quê? Para que não fique repetitivo. Entendeu? Então, quando eu coloco esse pronome oblíquo, é normalmente para evitar a repetição de um termo que já foi mencionado, para que o texto não fique cansativo, certo? Esse colou-os, vamos pelo sentido, né? De olhos fechados, entreabriu os lábios e colou-os ferozmente ao orifício de onde jorrava água. Ou seja, o que ele colou ali no orifício que jorrava água? Ele colou os olhos, ele colou os lábios, o orifício, a água ferozmente. Ele colou exatamente o quê?
os lábios, né, para que pudesse extrair a água, tudo bem? Então, o os só pode fazer referência a lábios. Daí, minha gente, só uma outra observação, é colou o os. Então, se está no plural, eu não poderia pensar em orifício, água, ferozmente, né? Não faria sentido. Só poderia ser os olhos ou os lábios, talvez. Agora, não dá para pensar em olhos porque não foram os olhos que sugaram a água, né? Tudo bem? Ok? Por isso, então, é a letra, né, B, como eu já tinha dito. Vamos para a questão 3, vamos lá. Ao colocar o trecho, o instinto animal dentro dele não errara, na ordem indireta, de modo a obter a construção não errara, o instinto animal dentro dele, acarreta-se mudança quanto? Veja, eu tenho uma frase, olha, o instinto animal dele não errara, não é? Então eu tenho um sujeito e tenho o verbo. Essa frase aqui está na ordem direta. E aí o que foi mencionado? Se eu colocar essa frase na ordem indireta, eu tenho não errara o instinto animal dentro dele. Então o que eu fiz basicamente? Coloquei o sujeito para depois do verbo. Coloquei o sujeito para depois do verbo. Então eu só fiz uma inversão, tudo bem? E aí então, olha o que os itens afirmam sobre essa inversão. Então, acarreta mudança quanto à estrutura sintática, uma vez que o sentido original da sentença é preservado, bem como as funções sintáticas dos termos. Ora, o elemento que era sujeito permanece sendo o quê? Sujeito. O elemento que era advérbio ou adjunto adverbial permanece sendo adjunto adverbial. O elemento que era verbo permanece sendo verbo. O elemento que era adjunto adnominal continua sendo adjunto adnominal. Ou seja, as funções sintáticas permanecem exatamente o quê? As mesmas. Eu só mudei então o quê? A estrutura, porque o sentido é o mesmo e as funções sintáticas são as mesmas. Por isso que, de fato, é a letra A. Vamos ver as outras alternativas. Função sintática dos termos. Não muda, não acarreta mudança de função sintática. Por quê? A função sintática é a mesma, né? O sujeito vai desempenhar a função de complemento? Não. Tudo continua sendo a mesma coisa. Na letra C, sentido da sentença. Também não, porque o sentido permanece o mesmo. Categoria gramatical da palavra instinto, que passa a ser adjetivo? Não, olha aqui, ó. Aqui, quando eu tenho o instinto animal, instinto é o substantivo, não é? Tem aqui um artigo e tem um adjetivo que qualifica, então ele só pode ser substantivo. O instinto animal aqui está a mesma coisa, então tem artigo, tem adjetivo e instinto só pode ser então o quê? Substantivo. Por isso então que não é essa a alternativa. E na letra E, estrutura sintática, é de fato a estrutura sintática, pois tal inversão geraria construção inviável no que tange a correção gramatical. Não, eu só fiz uma inversão, não é? Inclusive, se você quiser aprofundar aí seu estudo, essa inversão de termo é uma, desculpa, é um hipérbato, ou também chamado de anástrofe, são duas figuras de sintaxe, né? Ou pode tanto ser encontrado como uma anástrofe, que é essa inversão, ou um hipérbato. Sim, tudo bem? Então, portanto, letra A, não é? Na terceira questão. Quarta questão, vamos lá. Agora que é uma questão mais gramatiqueira, e aí é importante que você saiba, não é? Vamos lá. No trecho, lembrou-se de que realmente ao primeiro gole sentira nos lábios o contato gélido, mais frio do que a água. A oração em destaque é classificada como, quando eu tenho aqui o verbo lembrar, e o verbo lembrar, ele sendo pronominal, ou seja, lembrar-se, lembrar-me, ou seja, quando o verbo lembrar, assim como o verbo esquecer, viu? Quando esses verbos estão juntos de pronome, eles são pronominais, e eu tenho esses verbos pronominais, eles sempre serão verbos transitivos indiretos. Eu ia dizer uma coisa e... Então, quando eles forem pronominais, lembrar-me, lembrar-se, esquecer-me, esquecer-te. Então, quando eles forem pronominais, eles são verbos transitivos indiretos. Consequentemente, eles têm de ser usados com um complemento que surja com preposição. Tudo bem? Essa é a regra. Então, o verbo lembrar-se aqui, que está lembrar-se, é verbo transitivo indireto. Logo, o que pode completar esse verbo transitivo indireto? Um objeto indireto. Ou uma oração objetiva indireta. Qual é a diferença entre um objeto indireto para uma oração objetiva indireta? Um verbo. Ou seja, a oração objetiva indireta é composta de verbo. Olha aqui, ó. Realmente sentira nos lábios um contato. Então, esse termo que vai completar o lembrar-se tem verbo, possui verbo. Consequentemente, aí então eu tenho uma oração objetiva indireta. Ou seja, uma oração que completa um verbo transitivo indireto. Sim? Tudo bem? Ok? E aí, então, portanto, letra E. Aí um detalhe importante para você. Nas orações que completam um verbo transitivo indireto, a preposição pode ser suprimida, é opcional. Mas isso não significa que o verbo deixou de ser transitivo indireto e, consequentemente, não significa que o complemento deixe de ser um objeto indireto ou uma oração objetiva indireta. Sim, tudo bem?
Isso, mas apenas para oração objetiva indireta, certo? A omissão da preposição. Tudo bem? Tudo bem? Muito bem. Vamos lá, então. Vamos lá para a questão 5? Ó, a questão 5, assim como a 6 e a 7, elas fazem referência ao mesmo texto. Todas essas 3 questões, assim como o texto, obviamente, eu te retirei da prova da IADES, de uma prova da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. E aí, mas vocês vão observar que seguem essas questões a mesma linha das 3 primeiras questões. Tudo bem? Vamos lá então para a questão? Como a gente já tinha feito lá no texto anterior, quero que vocês olhem aqui, ó, sobre a referência bibliográfica para a gente observar como é que é ter uma ideia sobre do que se trata, né? Então, o texto foi retirado de um blog Fabossi, Síndrome de Gerson, Trabalho em Equipe. Então, a gente pode imaginar que vai ser trabalhado alguma questão, né, de administração, algum aspecto assim, mas não dá muita informação, né, além disso. E aí, então, vamos para o texto. Em algum lugar do Oriente, um rei resolveu criar um lago diferente para as pessoas do seu país. Ele decidiu criar um lago de leite. Ele então providenciou a escavação do grande buraco e pediu para que cada morador contribuísse com apenas um copo de leite, já que com a cooperação de todos, o lago seria facilmente preenchido. Na manhã seguinte, entusiasmado, o rei caminhou até o lago para admirar o resultado. Mas qual não foi a sua surpresa quando viu o lago cheio de água e não de leite? Intrigado, ao consultar o seu conselheiro, este comentou que o problema ocorrera porque todos os moradores tiveram o mesmo pensamento. No meio de tanta gente, se apenas o meu copo de leite estiver cheio de água, não vai fazer muita diferença e ninguém vai notar. Olha aí, minha gente. Olha aí. Basicamente, não é? Qual é o sentido desse texto? Que a ação individual de cada pessoa contribui para o resultado final, não é? Ou seja, se cada um fizer a sua parte, a gente pode ter um resultado bom, né? Um resultado que vai agradar a todos, né? Mas depende de cada um, né? Basicamente é essa a ideia do texto. Vamos lá para as questões? Ele falou assim, acerca das regras de acentuação vigentes, assinale a alternativa que indica vocábulo acentuado em conformidade com a regra das paroxítonas, né? Então ele quer aqui as paroxítonas. Vamos lá, ó. Aqui, então, eu tenho, primeiro, uma palavra que é monossílabo, né? Então aqui, como aqui tem um monossílabo, e aí se é monossílabo, nem posso pensar em paroxítona, não é? Porque paroxítona é a penúltima sílaba, ou seja, é importante que haja pelo menos 2 sílabas, não é? Então aqui que é um monossílabo, e monossílabo terminado nesse som nasal não leva acento, assim como nem as monossílabas nem as oxítonas. Por isso também que a palavra escavação, não é? Elas não levam acento e é uma oxítona, então não dá para pensar também nas paroxítonas, tudo bem? Aí depois eu tenho país. País, assim como contribuísse, elas receberam o mesmo motivo de acentuação. País e contribuísse, ó, país e contribuísse, foram acentuadas porque aconteceu aqui, nos 2 casos, um hiato. Ou seja, o que é o hiato? Quando eu faço essa separação, esse uso de acento para separar 2 vogais. Então aqui eu tenho 2 vogais, eu faço uso do acento para separar essas 2 vogais. Assim como aqui eu tenho 2 vogais, eu faço uso do acento. O acento do hiato, ele acontece apenas no I e no U, não é? No I e no U tônicos. Então, vamos lá, aqui, muito bem. Então, quando eu tenho tanto o I e o tônicos, eu faço uso desse acento e separo e transformo ali em uma sílaba, não é? Então, aqui nos 2 casos, tanto em país quanto contribuísse, foi por esse o motivo, pela regra do hiato e não por ser paroxítona, tudo bem? Daí, então, que só sobra, de fato, a palavra água, não é? Que é, de fato, uma paroxítona, já que a penúltima sílaba é a de maior tonicidade, e, além disso, essa penúltima sílaba recebeu acento porque há uma terminação aí em um ditongo. E aí, sempre que eu tenho uma sílaba forte na penúltima, né? E essa sílaba forte é a penúltima, e essa palavra é terminada em um ditongo, há acento e isso é uma paroxítona, né? E recebe essa acentuação aí. É a mesma coisa que acontece em história, remédio, enfim, várias palavras que tem a penúltima sílaba mais forte e termina em um ditongo. Tudo bem? Ok? Por isso, então, letra E. Muito bem. Vamos lá, então, para a 6ª questão? Tá assim.
No que tange à substituição de palavras ou de trechos do texto, assinale a alternativa que reescreve corretamente o trecho. Ele então providenciou a escavação do grande buraco. Ele então providenciou a escavação do grande buraco. Antes de a gente ir para as alternativas, é importante que você entenda o que significa essa frase, né? Para que você possa, de fato, analisar e eliminar ali as alternativas, né? Quando eu tenho esse verbo providenciar, o que significa? Ele então providenciou. Providenciar significa que ele mesmo cavou? Não. Significa que ele se cercou de meios ou fez andar um processo para que a escavação fosse iniciada, não é? Então, quando ele fala providenciar, significa que ele ele não só solicitou, como também se cercou de meios para que aquele processo, no caso a escavação, fosse iniciada. Tudo bem? Quando eu tenho aqui, ó, na letra A, ele então promoveu a perfuração do grande buraco, é exatamente a ideia de que ele reuniu informações ou que ele reuniu forças para que a ação de perfurar o buraco acontecesse, né? Então ele ajudou ou que ele tenha indicado meios para que a escavação acontecesse. E promover é exatamente o sentido de providenciar, não é? Então eles são sinônimos, ou seja, eles poderiam ser trocados. E além disso, quando eu falo de escavação, eu também estou falando de perfuração, não é? E é exatamente então esse o sentido, por isso que a gente já achou a alternativa. Mas vamos ver as outras para a gente perceber o erro das outras. Ele então propôs a geração do grande buraco. A ideia de propor não é a mesma de providenciar. Propor é simplesmente sugerir, não é? E quando ele providencia, é muito mais do que só propor. A providenciar, ele vai se cercar de todos os meios para que aquilo dali aconteça, não é? Assim como solicitar. Solicitar é só pedir, não é? Quando ele providencia, ele vai, então, buscar todas as maneiras para realizar. Não é só solicitar, tudo bem? Na letra D fala o verbo propagar, não é, o que é propagar? Propagar é divulgar, não é? Então não é a ideia de providenciar, que é só divulgar. E propalar também é uma ideia de divulgar, não é? De sair falando. E não foi exatamente isso que ele fez, né? Ele providenciou. Tudo bem? Por isso, então, é a letra A, como eu tinha mostrado para vocês. Vamos para a questão 7. Agora, na questão 7 e última do nosso simulado, o examinador quis saber o sentido do texto, não é? Qual foi o sentido, qual é a informação principal do texto. E aí, olha aqui o enunciado, para a gente não ter dúvidas ao analisar as alternativas. Com relação à ideia principal do texto, assinale a alternativa correta. Então, qual é a informação principal? A mensagem principal trata da importância do trabalho em equipe, aspecto este ilustrado pela cooperação dos moradores ao levarem um copo de leite ao lago. Então, a mensagem importante é, de fato, sobre o trabalho em equipe, não é? Mas mais do que o trabalho em equipe, a principal informação é do papel que cada indivíduo pode ter para desempenhar uma função, não é? Se cada um fizer a sua parte, eu tenho a atividade realizada. Então, é mais do que só o trabalho em equipe, é da atividade individual de cada um, tudo bem? E, além disso, as pessoas não levaram um copo de leite, levaram um copo de água, né? Tudo bem? Então não é a letra A. Letra B. O propósito dessa mensagem é esclarecer que a falta de envolvimento de alguns indivíduos não compromete o resultado final. Muito pelo contrário, é exatamente mostrar o contrário. Vai comprometer, não é? Na letra C, a ideia do texto remete ao comportamento das pessoas que estão sempre à disposição para ajudar o próximo. Não é essa a ideia do texto. A ideia do texto é da importância de cada indivíduo para o produto final, não é? E na letra D, o texto retrata, no trabalho em equipe, a relevância do comportamento individual em relação ao coletivo. Exatamente isso, né? Por isso que eu disse, o texto trata do trabalho em equipe, mas é mais do que isso. É da posição, do papel de cada um nesse trabalho em equipe. Tudo bem? Então é a letra D e letra E. O intuito do texto é mostrar que em grandes grupos a sinergia é dispensável, ou seja, não é necessária o sentido de trabalhar juntos, né? Não é necessário. Exatamente não, é o contrário disso, né, que é tratado no texto. Tudo bem? Por isso, então a gente fechou a questão 7, né? A questão 7 tem gabarito a letra D, não é? Como eu mostrei para vocês, e aí a gente encerra a nossa correção. Espero que você tenha gabaritado todas as questões, espero que você tenha tirado de letra. Se não tiver tirado de letra, não se preocupe, o momento de errar é este, é agora, para que você possa só acertar lá na sua prova, não é? Fico à disposição, se tiver alguma dúvida, coloque nos comentários, estou à disposição, tá? Um beijo, um abraço e até a próxima.